谷かトラウトか最後は大谷翔平が This is gonna be a tough play to Carlos para enfrentar a Soler. Lanzamiento al pentágono, batazo de Soler, profundo por el izquierdo, la pelota fuera del estadio. Todo colombiano, Gabriel Barbosa no montinho, pode fechar o jogo agora. ¡Bem! Acabou! Vitória da seleção brasileira! Fala, fã de beisebol! Estamos chegando com mais uma edição do Entradas Extras, do seu encontro semanal para falar de beisebol, do beisebol ao redor do mundo inteiro, de qualquer lugar que haja uma bolinha de beisebol voando. Nós estamos falando e salviando hoje. Tem muita notícia, tem muita pauta de beisebol internacional. A gente vai falar de muita coisa boa, inclusive mais brasileiros chegando na MLB em breve. Fala, Natan, fala, ouvintes. Vamos aí para mais um programa, né? Na presença de todos. Vamos aí torcer para que o pessoal acompanhe a gente até o final do programa, que tem bastante assunto bom para alguns, outros podem considerar excelentes assuntos, né? Para outros pode ser ruins, mas vamos aí tentar fazer um programa divertido aí ao longo dessa empreitada aí, dessa dupla dinâmica. Exatamente, Salviano. Eu tenho que notar que sempre que eu paro para gravar o Entradas Extras, acaba de cair no dia da semana que o Esporte Clube Internacional vai praticar futebol e eu acabo me distraindo durante o podcast com o futebol de Rafael Borré. Você tem sido bem pé quente, né? Sempre quando a gente está gravando o Entradas Extras com o gigante colorado lá da província de São Pedro jogando, né? Vamos ver o que ele apronta hoje aí. Ele dá esperanças para o meu possante Delfim, né? Afinal de contas, a campanha do Inter na Sul-Americana não está sendo nada animadora. Exatamente, Sul-Americana é cheia de surpresas aí pra gente, inclusive com Fortaleza enfiando 4 no Boca Juniors hoje, mas não é a pauta do podcast, né? Eu só queria deixar isso registrado, o poder do meu Nordeste, né? Enfiando 4 no Boca Juniors, tá com time reserva, por aí. Então, vamos começar a falar de beisebol, falar do beisebol coreano, vamos pra KBO hoje, Jeon Choi, né? É o novo rei dos home runs na Coreia do Sul. São 468 home runs para o jogador de 37 anos, né? Um dos maiores nomes do beisebol coreano. São 920 de OPS na carreira. E Salviano, mesmo com 37 anos, segue explodindo a bolinha, né? Sempre bom ver recordes sendo quebrados. Agora, este de home runs na KBO, né? O da MLB talvez a gente nunca veja, mas, cara, é muito bom, é sensacional. Um jogador que a carreira inteira jogou por um único time, né? Desde 95, ele era pitcher / rebatedor na época de high school, quando chegou na KBO, ficou só rebatendo, né? E é um cara, velho, que constante, né? Toda temporada batendo ali 2 dígitos de home runs e uma bela carreira na KBO, agora sendo consagrado, né, como um dos melhores rebatedores da história da Coreia do Sul. Cara, é um feito gigante, né, para um jogador desse porte. Eu confesso que das ligas asiáticas, a KBO é a que eu mais assistia, né? Eu prefiro mais o estilo de jogo dela, que é porrada atrás de porrada. Na NPB é um jogo mais técnico dos pitchers, né? É um jogo mais trabalhoso, assim, pro rebatedor, né? Precisa suar mais. Agora a KBO, cara, é muito divertido por isso, né? São muito home runs. É um jogo bem disputado, os placares costumam ser elásticos e tem muito jogador que estava na MLB até pouco tempo atrás, né? Alguns da turma que joga aí o MLB The Show vai se deparar com alguns leões de AAA, de AA lá, o Victor Reyes, Daniel Castanho, são jogadores que estão atuando lá na KBO. E o feito do
do Choi é enorme, cara. Só que, Nathan, eu tenho um outro jogador aqui para trazer, estudando aqui pro programa, que também neste mês de abril ele conseguiu um feito absurdo, que é o Kendall Young, que é justamente o cara que está dividindo com ele a liderança da liga de 10 home runs, né? Só que, cara, o Kendall Young ele foi tão absurdo nesse mês de abril que ele conseguiu 10 home runs e 10 bases roubadas nesse mês. Cara, a liga já começou a ter algum certo tempo, né? Só que o cara conseguiu em menos de um mês, né? Que a gente tá no dia 25/4. E o cara conseguiu 10 home runs e 10 roubos de base, cara. Isso é um feito muito absurdo. E deve aumentar isso, né? Vai ter jogo agora no final de semana, onde provavelmente ele vai conseguir melhorar esses números, né? É um feito que, cara, isso me chamou muita atenção, cara. 10 home runs em um mês de temporada já é um feito bom, ainda mais para uma liga que necessariamente rebate menos home runs do que a MLB, né? Agora, 10 home runs com 10 roubos de base, ele caminha muito bem, eu diria, para um 30-30, né? Que é uma temporada memorável para qualquer jogador. E finalizando aqui sobre o Choi, né? Um jogador que um dos melhores da história da Coreia, como a gente já falou, já foi MVP da Korean Series, já foi campeão, né, consequentemente, e já jogou 3 World Baseball Classics pela Coreia, inclusive o último agora não jogou tão bem assim, né, mas chegou a jogar, e é um jogador, Salviano, que também lidera a liga em hitting by pitch, né, ele tem 330 hitting by pitch, que inclusive é muito maior do que a marca da MLB, do líder, que tem 285. Então, além de bater muitos home runs, leva muita bolada o Jeon Choi, né? Que ele deu uma entrevista, ele bateu o recorde do Lee, que inclusive jogou na NPB uns anos depois, e ele disse a mesma coisa que o Judge disse em 2022, né? Quando ele bateu 62 home runs, que home run king só existe um. No caso do Judge, ele falava do Bonds, e no caso do Choi, ele fala do Lee. É sempre bom também ver os recordes sendo quebrados, mas é também muito bom ver os jogadores em posição de reverência com seus ídolos, né, que vieram antes e, consequentemente, os inspiraram a chegar onde chegaram. Com certeza, e é bom o pessoal também acompanhar, né, estar ciente do que acontece lá, porque a gente está vendo que está vindo muito jogador do mundo asiático, sempre veio, mas em especial da Coreia, tá crescendo o número de coreanos na MLB, né? O Padres mesmo já tem 2, 3 atletas ali na Minor League, e tem diversos. O Pirates fez no último período de contratação internacional, também draftou um sul-coreano, e é sempre bom a gente estar acompanhando. E galera, é uma liga tão divertida, cara, que se você olhar as estatísticas da KBO, os líderes em betting average, cara, você vai achar ali 6, 7, você vai achar um top 10 de gente rebatendo acima de ponto 300, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O líder é o Guillermo Heredia, que está rebatendo, pasmem, ponto 400. O segundo está David McKinnon, do Samsung Lions, com ponto 375. E aí você vai dividindo, vai descendo, mas é um número bem absurdo. Isso mostra que os jogos não são monótonos, principalmente aquele seu amigo que tá querendo chegar na MLB, no beisebol, e o cara, o jogo é chato, ele ainda não entende o duelo de pitches, coloca um jogo da KBO que ele vai se divertir, ele vai ver pessoal chegando em base, ele vai ver dupla eliminação, ele vai ver triple play, ele vai ver jogadas divertidas, ele vai ver como que funciona o jogo, porque uma coisa é os veteranos, né? Quem já é mais antigo no beisebol, ele já consegue apreciar um duelo de pitch, ele já consegue entender, né, esses movimentos, quando faz uma troca de bullpen, quando o jogo fica um pouco mais estudado. Agora, para quem está chegando agora, às vezes pode parecer muito chato. O cara quer ver a bolinha em campo, o cara quer ver a bolinha indo para fora, né? Então, dá uma dica pro pessoal assistir aí o KBO, pelo menos os melhores momentos, que o pessoal vai se divertir bastante. E a KBO, né, que nos últimos anos a gente teve o Kim chegando, e o Kim tá jogando muito bem há algum tempo já. O Duke Huli chegou muito bem nos Giants, como eu falo todo o podcast, ficou 11 jogos seguidos com uma rebatida, só 2 jogos na temporada, ele não jogou em base nenhuma vez. E, querendo ou não, outros jogadores que foram para a KBO conseguiram voltar bem para a MLB. O Eric Fed
é só o começo do ano, né? Mas tá jogando bem lá no Chicago White Sox, o Mike Tauchman no Chicago Cubs também. Então a KBO tem trazido jogadores competitivos para a MLB, não só os coreanos, né? Até os americanos que vão e retornam um tempo depois. Agora a gente vai falar um pouco de Coreia ainda, né? De consequência, mas vamos falar do Premier 12, o torneio que reúne as 12 melhores seleções de acordo ao ranking da WSBC, né? Já foram definidos os grupos do torneio que vai acontecer esse ano. O grupo A tem México, Países Baixos, Panamá, Porto Rico, Estados Unidos e Venezuela. No grupo B a gente ficou com a Austrália, Cuba, República Dominicana, Japão, Coreia e Taiwan. Salviano, o torneio, a gente tem que lembrar, os jogadores da MLB não podem jogar, nenhum jogador que está no roster de 40 homens está elegível para jogar o Premier 12, então não conte com o Shohei Ohtani, com o Yamamoto, como foi no WBC, mas jogadores de Minor League podem jogar com a liberação do time. O Premier 12, ele é um torneio que eu tenho uma crítica a ele, apesar de sempre gostar dos torneios de seleções, é sempre bom ver o pessoal da NPB, da KBO. Eu queria que a nossa Tchequia conseguisse ter chegado, porque foi uma das seleções que mais me divertiu no último WBC, ali ao lado da Austrália. Só que os pontos que são dados às seleções no ranking do WBC, da WSBC, eles variam de peso para cada campeonato. Torneios como o Premier 12 dão muitos pontos. Então, é meio que ele faz permanecer as mesmas seleções ali sempre, com poucas alterações. Então, isso é meio chato. Eu gostaria de ver mais seleções, seria legal. É muito difícil a gente pensar o Brasil jogando o Premier 12, por exemplo, porque você precisa estar entre as 12 melhores do mundo. Mas ainda assim, salvando um torneio excelente, a gente vai poder ver os jogadores da NPB e certamente entram como favoritos Japão e Coreia, né? As duas finais foram... a primeira final foi Coreia e Estados Unidos, a Coreia ganhou, e a segunda final foi Japão e Coreia, o Japão ganhou. Então, os dois torneios que tivemos até hoje, 2 asiáticos ganharam. Você tá falando mutado. Boa, eu tinha mutado aqui para abrir água com gás e não atrapalhar você, acabei me perdendo. Mas é isso, cara. É interessante você observar os grupos, né? Você observar alguns países que o pessoal pode entender. Pô, Países Baixos, isso aí. Aliás, parabenizar você, né, Nathan? Eu odeio quando falam Holanda, né? O nome certo é Países Baixos, né? Então, parabéns aí por esse brinde jornalístico, essa aula de geografia que você nos deu. E o pessoal às vezes pode entender... também, hein? Sim, também. E é bom explicar que, cara, Países Baixos é um país que vem crescendo bastante na questão do beisebol, né? Eles vêm investindo pesado lá, eles já têm a liga local deles, está bem profissional. Estão colhendo fruto, assim como a própria República Tcheca, né? Que vai começar a colher seus frutos também, porque vem investindo, vem com a sua liga principal, tem jogadores que estão sendo já contratados no período de contratação internacional na MLB, e você tem outros países que poderiam estar facilmente disputando o Premier 12. Só que aqui vocês podem perceber que entre os países mais tradicionais, né? Pô, no grupo A você tem México, que querendo ou não, é um time favorito também, junto com os asiáticos, porque vai poder levar os seus jogadores da liga, a Liga Mexicana. Aí você encontra Panamá, que é um país também muito chato, né? Um país que vem crescendo bastante. Você tem Porto Rico, que tem um campeonato bem disputado lá na liga do final do ano. Estados Unidos a gente não precisa nem falar, eles não precisam mandar o principal time, não precisa mandar só com a turma do college ou das ligas independentes, eles já conseguem ter um time competitivo. Você tem a Venezuela, que tem 2 ligas profissionais, né, que é um time também que pode entregar bastante. É um campeonato que eu vejo muito equilíbrio, né, nesses grupos. Você olhando o grupo B, você tem a Austrália, que é um país que vem diversificando bastante os ensinamentos de beisebol. Você tem Cuba, que é uma grande escola, né, que o Fernandão acompanha de perto. Você tem República Dominicana, aí você tem Japão, Coreia do Sul e China, Taipei, né? E, cara, Coreia e Japão, a gente não precisa nem falar da qualidade dos jogadores que vão mandar. São os grandes favoritos disparados, né? Mas eu não descartaria uma República Dominicana,
Porto Rico, o próprio Estados Unidos, com jogadores ali provenientes do college, das ligas independentes, Panamá, o México, né? São países que podem tentar fazer frente aí no Premier 12. Lembrando que ele acontecerá em novembro, né? E para o pessoal poder acompanhar aí, geralmente esses jogos são gratuitos no YouTube, tem a transmissão lá, mais para frente com certeza o pessoal aqui do Entradas Extras vai estar notificando vocês, mas é um torneio que para ser realizado aí entre 10 a 24 de novembro, 2 semaninhas aí neste ano de 2014. É isso, torneio curto e certamente a gente vai estar lá falando. Inclusive, em novembro, né? O Salviano vai estar extremamente feliz com a primeira World Series do San Diego Padres. Vai gravar aqui feliz da vida, né? Alguns prospectos do Padres devem aparecer, principalmente nas seleções latinas, né? Que devem conseguir. Se conseguirem liberação dos jogadores das ligas menores, podem contar com esses jogadores. Então, vamos ficar de olho, né? Quando for chegando mais perto, a gente vai ter mais algumas definições do que vai acontecer. Mas, como a gente falou, os favoritos certamente são Coreia e Japão, que estão no mesmo grupo. Mas os Estados Unidos sempre manda muito bem, lembrado pelo Salviano, o pessoal do college aí, e tem uma galera extremamente interessante. Vamos dar prosseguimento na nossa pauta, Salviano. A melhor notícia da semana, no caso, a notícia central do podcast. Cara, é com felicidade, né, que a gente pode falar. Daniel Misaki assinou um contrato de ligas menores com o Chicago Cubs. A gente não sabe ainda detalhes desse contrato, a gente não sabe ainda em qual nível do beisebol das ligas menores ele vai atuar. Eu espero que possa ser logo na AAA, porque é um nível que eu acredito que o Misaki já chegue para chegar na AAA e se provar e ir para o bullpen dos Cubs na MLB, mas ele pode também ir para AA, né? Não menos do que isso, até pela idade do Misaki, até pelo beisebol que ele veio apresentando. Então acredito que menos do que AA não é. E o Misaki, inclusive, nós já gravamos entrevista com ele aqui no nosso podcast. Se você quiser, pode ir procurar o episódio 44 com Daniel Misaki. Ele fala com a gente por quase 1 hora, conta da sua infância, da sua inspiração no beisebol, de como ele se concentra pro jogo, de como ele arremessa, ele conta todos os detalhes de sua carreira, e agora, né, um jogador que futuramente estará na MLB e pode fazer, Salviano, se tudo der certo, é a primeira bateria brasileira da história da Major League Baseball, arremessando para Ian Gomes, né? Então, cara, é um cara que, além de ser brasileiro, né, a gente sempre fica feliz por ser brasileiro, é um cara muito merecedor, todo mundo que conhece o Misaki fala de como ele é um cara que se esforça, é um cara que treina bastante, é um cara que abriu mão de suas férias agora no final do ano, foi jogar na Colômbia e emendou o Pan-Americano, Colômbia, agora foi para o México, sempre muito focado no beisebol, como todo mundo sempre fala, né? Ele teve uma Tommy John logo no começo de sua carreira, perdeu espaço, acabou voltando foi pro Yomiuri Giants, estava no Japão, acabou se machucando também vésperas do Qualify para o WBC, fez muita falta no Brasil, inclusive. Então é um jogador que é dos melhores que o Brasil tem hoje. Eu diria que, se você considerar ele e o Thiago Vieira são os melhores arremessadores que o Brasil tem hoje em atividade, eles são excelentes, o Pacho Pardinho vem logo atrás. E, nossa, desde do Pan-Americano, ele na Liga Colombiana arremessou 35.2 entradas com 42 strikeouts, apenas 5 corridas cedidas, um ERA de 1.26, e agora na Liga Mexicana, em poucos jogos, apenas 6 entradas, mais 10 strikeouts, apenas uma corrida cedida, 3 hits e um ERA de 1.50. Então, Salviano é um cara que nenhum home run cedido desde os Jogos Pan-Americanos de Santiago, não cedeu nenhum lá também. E nas entradas registradas dele no Baseball Reference, são 106 entradas e apenas 4 home runs cedidos. Cara, eu não tenho muito o que falar, só tenho que falar é Brasil, e é o Brasil muito bem representado e futuramente nas Majors. Cara, a gente fica muito feliz, né, de ver um brasileiro conseguindo esse espaço, né? A gente sabe que para nós brasileiros isso é muito duro, porque aqui no Brasil você não tem incentivo a esse tipo de esporte, né? E para um cara nascido, criado, que procura fazer esse tipo de
aqui falando no geral, tá, galera? Pra quem quer começar a jogar beisebol aqui no Brasil é muito difícil, né? E, cara, você não tem incentivo, você não tem estrutura, é mais o pessoal ali na raça, ali, por amor ao game, né? Totalmente diferente daquele que tem oportunidade de morar nos Estados Unidos, de fazer um intercâmbio, às vezes ele consegue jogar ali na universidade, no ensino médio, né? Devido aos pais estarem trabalhando por lá, ou vai para algum outro país onde o beisebol é bem quisto, como no Japão, como no México, e aí você joga por lá por algum... Cara, porque você ama o jogo, né? Porque brasileiro é futebol, é vôlei, é basquete, é natação. Agora, beisebol é bem complicado, e a gente fica muito feliz quando um brasileiro consegue isso, né? E o Daniel Misaki, ele vem numa crescente muito grande, ele tem aí seus 28 anos, a gente fica muito feliz por este feito dele conseguir, né? Porque isso é um sonho realizado, né, cara? Porque a gente fala da MLB. A MLB é a principal liga do mundo, né? Na questão de beisebol, né? Pelo menos comercialmente, de disputa, de tudo. Ele é um cara que ele já tinha assinado bem lá no início, né? Com o Seattle Mariners. Ele teve boas passagens jogando lá se eu não me engano, pelos times menores lá de Seattle. Né, inclusive ele participou até de um no-hitter, né, combinado com outros jogadores pelo Lumber Kings contra o Cedar Rapids Kernels, né, e foi quando ele foi submetido à cirurgia de Tommy John, né, e aí para ele a temporada acabou. Depois ele passou pelo Milwaukee Brewers, foi lá para a liga secundária do Japão, depois, cara, ele foi rodando, não desistiu, né? Não desistiu. Chegou a jogar pelo Centauros de La Guaira, lá na Venezuela, né? De uma das ligas de verão que tem por lá. Voltou pro Brasil, né? E não desistiu como o Nathan trouxe. Foi pro Pan-Americano. Aí, cara, emendou com o Caimanes de Barranquilha, lá onde teve bons números, né? Jogando na Liga Colombiana, que é uma liga que vem crescendo bastante aqui na América do Sul. Em breve tem tudo para passar a Venezuela na questão de investimento, de estrutura, de aporte. A Venezuela ainda faz bons pagamentos. Nossa, isso, meu amigo. A Venezuela ainda faz bons pagamentos, paga em dólar os seus atletas, né? Eles passam lá 2, 3 meses, não vou falar que é as mil maravilhas, mas eles recebem em dia, recebem em dólar, e em breve a Colômbia tem tudo para passar, né? E o Misaki, ele teve um bom desempenho na Liga Colombiana, foi um dos melhores pitches que teve ao longo da temporada que passou. E depois passou um pouco pelo México, né, pelo Diablos Rojos, até conseguir esse contrato com o Chicago Cubs. Cara, a gente vai torcer muito, muito, mas muito para que ele consiga ser promovido, né, para MLB e que ele possa fazer bons jogos. A gente deseja aí toda a sorte do mundo para ele. Ele merece, né? É um sonho ele poder voltar, né, para MLB, poder estar aí com a esperança, né, cara? A esperança é o que move a gente, é o que move o nosso coração. Então eu espero e torço para que ele consiga performar bem, para que ele possa ter uma chance da MLB, mostrar seu valor junto com o Thiago Vieira aí, né? E quem sabe formar essa bateria brasileira, né, na MLB, né, com o Ian Gomes e o Daniel Misaki. É isso, né, cara? O último jogo da final do campeonato colombiano, o Misaki arremessou 9 entradas com apenas um hit cedido. E aí a gente perguntou, cara, você percebeu que você quase lançou um no-hitter na final de campeonato? Ele não, só percebi quando me falaram depois. Eu tava tão focado lá na hora que esse tipo de coisa não passa pela cabeça, né? Então é um cara sensacional e certamente vai ter bastante sucesso aí, como o Thiago Vieira conseguiu voltar a MLB e tem jogado bem, inclusive com um belo strikeout em cima do seu Manny Machado, né? Um lance bastante comemorado. O Brewers estava perdendo o jogo por muito, mas ainda assim é uma jogada importante para a carreira do Thiago Vieira, que já é um jogador extremamente consolidado também, né? Principalmente lá pro lado asiático do beisebol. E Salviano, vamos prosseguir com o nosso podcast, já que a gente chegou a falar de ligas menores agora com o Misaki. Vamos falar de MLB. Nós temos o Houston Astros numa situação tanto quanto periclitante, eu diria, né? O Houston Astros com o pior começo de temporada da história da franquia desde 1969. Esse também é o pior começo de temporada de uma franquia que fez playoffs
na última temporada, né? Desde o Oakland Athletics em 2001. O começo do Astros não é nada bom, o time tá com muitas lesões na rotação, é verdade, né? Mas, cara, é uma equipe que tá há 7 anos seguidos chegando na final da Liga Americana e começou a temporada, de acordo ao Fangraphs, com uma chance de 85,7% de chegar à pós-temporada, né? Então a gente chega no momento que, se você pega o time do Astros e olha números, cara, esse time não tá ruim, rebatendo ao menos. Tá todo mundo rebatendo muito bem ali. O Yannier Diaz tá rebatendo não muito acima da média, mas tá rebatendo acima da média. O José Altuve é um dos melhores jogadores do beisebol entrando em 2024. Tá com o OPS de 1.600 de slug, quase 200 de OPS plus. O Jeremy Pena tá jogando muito bem. O Kyle Tucker também. O Jordan Álvares não tá tão bem quanto a gente esperava, mas tá muito bem também. Então, assim, se você pegar o Bregman, que era para ser o principal jogador do time hoje, ao lado do Altuve, que tá jogando muito mal mesmo, o time não tá rebatendo mal, cara. Só o Chas McCormick, que francamente ninguém liga pro Chas McCormick, né? E o José Abreu, que de fato faz uma das piores temporadas da história de um ex-MVP. Eu posso buscar aqui, mas eu não lembro de nenhum ex-MVP estar jogando tão mal como está jogando o José Abreu esse ano. Ele tá com batting average de 0.65, não, de 0.065, né? Um OBP de 0.132 e um slug de 0.081 e um OPS plus de menos 35. Cara, são 62 idas ao bastão com 4 hits, Salviano. É inacreditável o quão fraco talvez o José Abreu, quão ele caiu. Eu gravei um podcast com o João no começo da temporada e perguntei, cara, você acredita em uma temporada de redenção de José Abreu? O João falou, cara, não duvido. E eu também não duvidava que ele fosse voltar a jogar bem esse ano. No passado ele deu uma melhorada, né, no meio do ano, mas ainda assim muito aquém de quem era o José Abreu no Chicago White Sox, que chegou a ser MVP da liga. Só que, Salviano, o problema do time hoje também passa muito pela rotação, né? Os caras estão com o Christian Javier machucado, o Framber Valdez machucado, o Verlander voltou recentemente, o McCullers está machucado tem 10 anos, então é uma rotação que tá extremamente depenada. E hoje é um Houston Astros irreconhecível. Cara, a gente fez um Gigantes do Beisebol, né, Nathan? Onde eu falei que eu só consigo tecer algum tipo de comentário de que ou o início está muito ruim, ou está muito bom, ou está surpreendente, quando passa-se 1/3 dos jogos disputados, né? Porque 1/3 já é uma margem bem maior para a gente tecer algum tipo de comentário, né? Para a gente ter uma margem de estudo, né? Para a gente ter um número melhor, né? Eu acho que ainda é muito cedo, mas é assustador, né? Como você disse aí, são números que não acontecem há bastante tempo, né? E são números assustadores, mas ainda não foi esse terço, né? Ainda não foi 1/3 de jogos disputados. Você pontuou a questão da lesão e, cara, querendo ou não, isso atrapalha muito, né? Você já tinha o Graveman que vai perder a temporada, que volta só em 2025. Você perdeu o Pen Murphy também, né? Cara, Bennett Souza, Oliver Ortega, você perdeu o Lance McCullers Jr., né? Que faz diferença. Luiz Garcia, né? Todos os jogadores a injury lists de mais de 60 dias. Né? E aí você olhar para de 10 a 15 dias, você tem Framber Valdez, Christian Javier, José Urquidy. Cara, isso faz diferença, cara. Né? Cara, a gente tá falando de jogadores que vem conduzindo o Astros à final de Liga Americana, a final de World Series, a temporada após temporada. E, cara, acontece, faz parte do jogo a questão da lesão, né? Isso é totalmente aceitável, compreensível.
e faz parte, isso é natural, né? Só que se você também observar os confrontos que eles tiveram, eles foram varridos pelo Yankees, né, em casa, talvez ser varrido foi além, mas fez bons jogos, teve um 5-4, teve um 5-3, teve um 4-3, né? E aí eles venceram uma série contra o bom time do Blue Jays, né, em casa, onde anotaram 20 runs em três jogos, né? Então você percebe que o ataque está produzindo, né? Tem 1 ou 2 jogos que o ataque do Astros não pontuou. E a gente percebe que o ataque ele vai produzir, cara, mas se você não tiver defesa para ajudar a gente no montinho, vai colapsar. Eles dividiram a série com o Texas Rangers, né, o grande rival lá do estado, 2-2. Aí eles foram varridos pro Kansas City Royals. Aqui talvez assusta um pouco, mas o Royals é um time que tá bem equilibrado, cara. Não é um time que você olha, que você pode olhar e falar, isso aqui vai ser varrida na certa. Não. E aí eles voltaram a enfrentar o Texas Rangers e venceram, né? Venceram por 2-1 a série, e botando 9-2, botando 8-5, e perderam um jogo de 12-8, não perderam um jogo botando 8 corridas. E aí foram varridos pro Atlanta Braves, também pontuando. Um jogo com entradas extras, onde perderam por 5-4. Né? E aí, pegar o Washington Nationals perdeu, mas vamos lembrar que o Nationals tá dando um puta de um trabalho pro Los Angeles Dodgers, cara. É um time também que tá chato de se jogar. E aí pegou o Chicago Cubs, que tá tendo um baita início de temporada. Se você analisar os adversários que o Houston Astros teve, são adversários duros, adversários que, cara, aqui, Blue Jays, Yankees, Rangers, Braves e Cubs, você pode com certeza falar, esses times vão brigar pro playoffs e por suas divisões. E aí tem o Washington Nationals e Kansas City Royals, que eles perderam série, mas que não devem brigar por muita coisa. Olha o início desses caras. Primeiro, o tanto de jogadores lesionados na rotação, no bullpen, a gente sabe que isso faz diferença, ainda mais em um bullpen tão bom quanto o dos Astros. E eles fizeram frente com times para brigar para playoffs, venceram série. Ainda eu acho cedo, ainda não foi esse 1/3 de temporada. Talvez assuste um pouco, né, esse início, mas eu ainda não ficaria tão preocupado assim, porque a gente está falando de um time que sabe o caminho das pedras para chegar lá em outubro. A gente está falando de um time cascudo, de um time copeiro, de um time que pode já engata uma streak aí numa boa sequência, né? Então eu acho também que não é porque tá com esse início de temporada 7-19 que foi pro espaço. Não, cara, vamos ter um pouco de calma. O Nathan trouxe os números do ataque aí. O ataque não está ruim, o ataque está apontando. A gente percebe que o problema está sendo no montinho. E um exemplo disso, o jogo de hoje do Padres, cara. O Padres estava vencendo o Rocks por 9-4 e tomou a virada, né? Ou seja, olha o que o bullpen dos Padres apresentou. Em um jogo ruim do Matsui, que deixou 2 caras em base com um eliminado, aí vem um Peralta e desandou tudo, né? Que tomou 6 corridas e tomou a virada. E perdeu o jogo, né? Então, cara, vamos ter um pouco de calma. São adversários complicados. Agora, eles vão ter uma série contra Colorado Rocks, Cleveland Guardians, Seattle Mariners, New York Yankees, Detroit Tigers e Oakland Athletics, né? Talvez nessas próximas 6 séries eles consigam dar uma boa caminhada positiva, né? Talvez aqui contra os Rockies, contra o Athletics, contra o próprio Detroit Tigers, né? Vamos ver como que eles vão jogar contra o Cleveland Guardians, contra o Seattle Mariners e contra o Nova York Yankees lá no Bronx. E, cara, a gente tem que lembrar que, novamente, eu falei das várias lesões do Montinho, só que o bullpen tá deixando a desejar. Era pra ser o melhor bullpen da liga. E tá sendo um dos piores. O Presley toda semana tá me negativando no Fantasy. O Josh Hader não consegue fechar jogo. O Josh Hader tá com... Claro, a gente não deve avaliar a ERA de reliever, mas ainda assim, 8 pro Josh Hader. É estranho, né? Você pensar nisso. O Josh Hader tá numa situação lamentável e os Astros foram varridos 4 vezes em 8 séries até aqui. O Alex Bregman vai virar free agent ano que vem, né? A gente não sabe ainda se o Houston consegue renovar com ele, porque certamente é um cara que vai assinar por muito. A temporada dele até agora não é boa de fato, mas vai melhorar, né? O Bregman, ele é um excelente jogador e uma hora vai voltar a jogar bem. Só que agora vem a questão, Salviano. Se o Houston Astros chega no meio do ano
jogando desse jeito, eles vendem na deadline? Vendem o Bregman, que vai finalizar o contrato esse ano? Cara, eu acho que vai depender muito de como vai estar a divisão, né? Se eles tiverem ali 15 partidas para cima de diferença, talvez ali para um Rangers, até mesmo tiver atrás ali do Mariners, e quiçá Angels ou Athletics, viu? Não acredito nisso, mas eu acho que se tiver 15 jogos atrás, eles devem sim partir para negociação para ver se consegue beliscar alguma coisa em retorno, se eles não tiverem o interesse na extensão contratual, né? Então pode trocar e depois tentar negociar lá na free agency. Vamos lembrar que o Houston Astros, ele não é um time que vem oferecendo milhões e milhões para os seus principais atletas, né? E de fato é um time que faz aquilo que está dentro do seu orçamento e sempre continua sendo produtivo. Hoje eles estão 6,5, né, jogos atrás do Seattle Mariners, então não é uma diferença muito abissal, né? Se manter nisso aí, eu acho que eles mantêm o Bregman, acho que não vejo sentido em negociar ele, se a diferença tiver ali até 10 jogos, né? Vamos ver também como que vai estar a briga pelos playoffs, pelo wild card, né? Porque da Central, eu acredito que vai ser só o campeão. Aí você olhando para leste, ali você vai ter uma disputa grande junto com o pessoal da oeste, né? Ali com o Seattle Mariners, Texas Rangers e o próprio Houston Astros. Mas vamos ver o que eles vão poder entregar até lá. Repito, ainda é muito cedo, né? É um terço dos jogos. O Henrique Porto sempre traz no nosso Padrescast esse olhar um pouco mais de fora, né? De olhar o copo um pouco meio cheio de que, cara, quem é o melhor time da liga? Dodgers, Yankees. Eles vão perder um terço dos jogos. Eles vão ter suas 52, 53 derrotas. Quem é o pior time da liga? É o Chicago White Sox, é o Oakland Athletics, né? Eles vão ganhar um terço dos jogos. Eles vão ter suas 52, 53 vitórias. Agora, o outro terço é o que faz a diferença, que vai te levar para os playoffs, né? Até agora, por isso que eu falo, vamos esperar esse um terço, né? Ainda tá muito cedo. Chegamos basicamente na metade desse terço, né? Mas vamos aguardar ainda, que eu acho que ainda está um pouco cedo. Até mesmo na metade da temporada deve ter alguns retornos, né? Principalmente aí no bullpen, na rotação. Mas vamos ver o que o Astros consegue produzir, principalmente com seus rivais de divisões mais fracos, né? Como o Athletics e como o Los Angeles Angels. Isso, né? E o Astros é uma franquia, como você falou, sabe o caminho das pedras para chegar nos playoffs, principalmente depois que chega nos playoffs, sabe como é que faz para ganhar, né? Eles têm um prospect aí lá na AAA, o Joey Loperfido, né? Como o Rossini me falou mais cedo, torcedor do Houston Astros, que tá para ser promovido aí, tem seus problemas com strikeout, mas ele joga na primeira base, o que seria uma solução pro Abreu, né? Então joga na primeira base e no outfield. O Astros tem muito material para queimar ainda e a gente tem que ficar de olho com o retorno do Christian Javier, do Fernando Valdez e do McCullers, se voltar esse ano o McCullers, né? Ninguém sabe, ao menos eu não sei bem como é que tá a situação do McCullers. Você falou um pouco do Josh Hader, né? Eu pude acompanhar ele de perto, porque ele passou pelos Padres, né? Ele teve nos Padres aí nas últimas 2 temporadas, basicamente, 1 temporada e meia, né? E vamos lembrar que ele já vinha tendo uma queda lá em Milwaukee, até por isso ele foi trocado, né? E naquele 2022 ele capengou, teve um início bem ruim nos Padres, né? Inclusive ele foi até afastado, ele ficou quase que 1 mês sem jogar pelos Padres, treinando sua mecânica, aperfeiçoando seus arremessos, e aí o 2023 ele voltou a ser aquele Josh Hader que a gente conhece, né? Mas vamos lembrar que ele já vinha dando alguns sinais de decaída, né? Principalmente em 2020, lá com o Milwaukee Brewers, e em 2022, quando ele chegou aos Padres, ele não foi muito bem, tanto que ele foi afastado, né? Não é por isso também que justifica os números dele estar tão alto,
né? Não acredito que ele vai arremessar como ele está arremessando, mas só pontuar isso, né? De que é normal isso também. O cara não é um robô, o cara não é uma máquina, né? Então cabe lá ao pitching coach do Astros, que é muito bom, por sinal. Comissão técnica do Astros, cara, é sensacional. Eu conversando com o Guto, sempre quando tinha algum treinador do Padres que era demitido, a gente sempre chegava no consenso, cara, pega qualquer um lá do Astros lá, põe aqui que o cara vai saber fazer, né? Porque os caras lá são muito competentes, os caras manjam muito, né? Mas só pontuar essa questão do Josh Hader aí. Salviano, você comentou, né, perguntando qual é o pior time da liga. Cara, o White Sox está no passe para fazer 19 vitórias no ano. Isso é assustador. É assustador. Eu não acredito nisso, não. Não, eu também não acredito que vá. Mas eu não duvido que esse time possa ganhar menos de 50 jogos no ano. Cara, mas o Colorado Rocks bate de igual para igual com eles, viu? Ah, mas o Colorado Rocks tem a altitude do La Paz, velho. E a sorte do Colorado Rocks é que ele pega o Padres, pô. Porque se ele fosse da Liga Americana, ele tava mais perdido. E o Giants também gosta de dar as entregadas pro Rockies. Até o Dodgers, às vezes. O Rockies é um time encardido quando você joga dentro da casa desses caras. E, Salviano, pra gente fechar o podcast hoje, vamos falar de um velho conhecido seu, um desgraçado aí, um pilantra que tem me dado bastante dor de cabeça ultimamente, que é o Blake Snell. O Blake Snell, né, 2 vezes Cy Young, um dos poucos jogadores a ser Cy Young em 2 ligas diferentes. Atual Cy Young, no caso também, não começou muito bem nos Giants. E aí eu levantei a questão, sempre defendendo, falei, cara, ele não fez uma pré-temporada, você tem que dar o desconto. O Blake Snell não conseguiu se preparar para a temporada, não tinha um time e tal. E aí a gente foi levando esse problema todo. Só que aí o Blake Snell foi jogar contra o Diamondbacks e foi justamente contra o Jordan Montgomery, que assinou ainda depois do Snell, ficou um tempo sem conseguir treinar também. E o Jordan Montgomery jogou muito bem. O Snell, por outro lado, ainda não conseguiu entregar um jogo decente pelos Giants. Ele teve, assim, algumas boas entradas. A gente sabe que o Snell é um excelente arremessador. Eu já demonstrei 1000 vezes minhas críticas com ele, né? Eu tenho 1000 críticas com o Snell, eu não gosto do tipo de arremesso dele, não gosto do tipo de arremessador que ele é, mas eu não posso negar que o Snell é um baita arremessador. Apesar do ano ruim, não dá para você olhar pro ERA do Snell e falar, cara, ele vai terminar com isso. Ele tá com 11,57 de ERA. É capaz de ele terminar com 9, 8 pontos a menos do que isso de areia, né? Só que o jogo ainda não encaixou, Salviano. Ele ainda arremessa num estádio extremamente pitch-friendly. Ele arremessa com um dos melhores infields defensivamente da liga atrás dele. Se você for parar para pensar hoje, Patrick Bailey, o melhor catch da liga defensivo. O Thairo Estrada vem defendendo muito bem. Nick Ahmed, o melhor jogador da liga em termos de defesa em 2024. E Matt Chapman jogando muito bem. Então é um time que defende muito bem ali no infield, é um time que tem um outfield muito bom com o John Conley no center field. Então a culpa do que vem acontecendo é única e exclusivamente do Snell. Ele tem a mesma desculpa do Jordan Montgomery, que é não ter feito a pré-temporada. Só que o Montgomery começou bem. E o Snell não. O Snell ainda não engrenou nada. E ele iria começar o último jogo agora contra o New York Mets, antes do playoff dos Giants. Foi colocado na lista de machucados, né, na injury list, em 15 dias, conta retroativamente, com um problema do adutor esquerdo. E assim, eu não tenho dúvidas que ele vai desempenhar de uma forma aceitável até o final da temporada. Só que é o que eu começava com o Henrique. Eu acho que a gente tem aí mais 2, 3 starts no máximo de tolerância com o Snell para sentar o pau nele. Porque sendo o jogador que ele é, com o histórico que ele tem, não dá para demorar tanto de começar a jogar minimamente decente. Eu sei que tem toda aquela questão que você falou, né, que ele só joga bem depois do All-Star Game, dito por ele mesmo, o que eu acho uma atitude inaceitável por um jogador profissional. Inclusive é um dos motivos que eu não queria Snell no Giants por muito tempo. Eu não confio num cara que diz esse tipo de coisa. Só que assim como os Astros, a gente sabe que não vai terminar assim, mas o começo preocupa. Sem dúvida, né, cara? Sem dúvida, que preocupa, não tem como,
né? Porque a gente tá falando de um Cy Young, né? E você comentou um cara que teve a capacidade de ser Cy Young em 2 ligas distintas, né? Até me surpreendeu bastante ele conseguir ser Cy Young na Liga Nacional, porque na Liga Americana ele até que era um bom pitcher, né? Aqui ele sofreu bastante, né? Os números dele no Padres também, nas primeiras temporadas não era uma coisa, nossa, olha, um cara ainda mais se você olhar a temporada toda, mas você observa que ele é um cara que ele sofreu bastante, né? Ele vem sofrendo bastante nessa temporada, talvez pelo fato de que você trouxe, ele não fez uma pré-temporada, na questão de que ele estava aguardando a assinatura do contrato, né? Mas é importante a gente destacar que o cara é profissional, né? Você trouxe o exemplo do Montgomery, e a gente está falando de um atleta profissional. Então, o que se espera de um atleta profissional? Pô, mesmo que ele não tenha assinado um contrato, que ele esteja se cuidando, né? Que ele esteja ali vai para um campo de treinamento ali privado, ou monta uma na sua casa. A gente tá falando de um cara que ganha milhões, né? Durante a pandemia teve muita gente que fez sua sessão de bullpen em casa mesmo ali, né? Fez um montinho ali e foi jogando. Então o cara também tem que se preparar um pouco, né? E o que assusta no Snell, cara, é que até mesmo a pouca quantidade de entradas que ele fez até agora, né? Foram 3 partidas e 11 entradas apenas. Você dividindo isso, dá menos de 4 entradas por jogo, né? E isso é assustador de um jogador desse nível, né? Porque quando você contrata um starter, você espera que ele te entregue ali pelo menos 6 entradas, cara. E um starter do calibre do Snell. No Padres, às vezes, ele entregava isso, né? 5. Ele entregava mais 5 entradas. Ele costumava sair com 5, 1 eliminado, 5 e 2. Alguns jogos, quando ele estava muito bem, ele entregava 6 entradas. Mas isso é um pouco assustador, né? Se você olhar esse início, mas tem essa questão da pré-temporada e tudo, mas o cara é profissional, cara. O cara não pode ficar à mercê ali, engordando, só comendo ali enquanto não assina o contrato. O cara também tem que procurar, tá se fortalecendo, tá fazendo o seu preparo ali, né? Porque uma hora ou outra ele sabia que alguém ia assinar com ele, né? Então o cara tem que ser profissional. Mas eu acho ainda cedo a gente cobrar starter neste momento, né? A gente tá vendo a questão tanto de pitchers que estão se lesionando, né? E a gente não sabe ainda uma causa. A gente até fez um programa aqui do Entradas Extras sobre isso, mas vamos ter um pouco de calma ainda não foi nenhum terço ainda de temporada, foram poucos jogos do Snell. Tem que ver também aqui, isso eu não vou saber falar, mas o Nathan vai saber falar principalmente, mas tem que ver se o ataque também tá ajudando o cara, né, velho? Se a defesa tá ajudando o cara, tá tendo erro, não tá tendo. Entrei aqui no Baseball Savant, né, que mexe um pouco com as estatísticas avançadas, que tenta desconsiderar ali questão aleatórias de estádio, de vento, e analisa diversos fatores, e mesmo assim o número dele continua muito alto, mas foram poucas partidas até agora, né? Então, e tem esse fato que o Nathan trouxe, cara, o Snell, ele já foi dito por ele só entrega na partir da segunda temporada, né? Eu concordo com o Nathan, eu acho isso inadmissível, um atleta de beisebol, o cara chegar e falar que ele só joga bem a partir da segunda parte ali, né? Perdão, da segunda parte da temporada. Isso é inadmissível, cara. De um atleta que é muito bem pago e de um starter pitcher, cara. Você não pode admitir isso em hipótese alguma, né? E o cara declara isso abertamente, sim, sei lá. Acho que alguns valores estão muito dispersos aí nesse mundo de hoje. O cara pode até ser isso, mas você não vai aparecer publicamente e vai declarar um negócio desse, cara. De um atleta profissional, a gente não espera isso, não. Exatamente. Salviano, você falou, né, que tem que ver se a defesa tá ajudando, se o ataque tá ajudando. Pô, cara, ele cedeu 5 corridas em 4 entradas, 7 corridas em 4 entradas e 3 corridas em 3 entradas. Ele segue com o número de walk altíssimos. E eu, sinceramente, não tem nada de bom pra falar do Snell essa temporada. Absolutamente nada. Nada. Eu nem sei se ele vai conseguir o opt-out que ele quer, né? A depender desse estado de temporada aí, se ele não conseguir melhorar bastante. Porque existe muita dúvida em cima do Snell, né? O Snell, vamos lembrar que ele tem uma situação
pouco parecida com o Carlos Rodon, apesar do Snell ser um arremessador que, quando está bem, é muito melhor que o Rodon. Só que o Snell, Salviano, só começou 30 jogos, que é o que você espera do seu ace, seu starter 1-2 ali da temporada. Só começou 30 jogos ou mais em uma temporada 2 vezes. Que foram as 2 vezes que ele foi Cy Young. O Snell nunca passou de 130 entradas arremessadas no ano. A não ser nos anos que ele foi Cy Young, que ele fez 180 em cada, que ainda assim não é um número alto. Foi um dos menores números de entradas arremessadas por um Cy Young em bastante tempo. Sempre com o Snell, né? Porque esse cara não recebeu o contrato que ele quis. 2 vezes Cy Young, joga pra caramba. Mas, porra, ele queria um contrato de 6 anos, se eu não me engano, com o Yankees, um absurdo de valor. Cara, ninguém confia em pagar o Snell por muito tempo. E ele segue dando provas que essa desconfiança tem fundo de verdade. Porque, novamente, excelente arremessador, quando tá jogando bem, muito bom. Mas eu não troco ele pelo Logan Webb em dia nenhum. O Logan Webb aí, só vendo. 6 jogos na temporada. Arremessou 7 entradas em 5. 8 em 1. Só um jogo que ele não arremessou mais do que isso. É isso que você espera do seu ace. Você espera que o cara entre e arremesse 7 entradas, se ele for muito bom. 6, no fundo, de excelente. Porque 5 entradas não é um quality start. 5 entradas você espera da parte baixa da sua rotação. O seu ace você quer que ele arremesse no mínimo 6. Ou 7 no bom dia. E o Blake Snell não consegue fazer isso. O Blake Snell nunca vai te entregar um jogo de 8 entradas, por exemplo. Que é de excelente, absurdo. Então eu consigo entender o Yankees não ter pagado o Snell. E por isso eu digo e repito, gostei do contrato que os Giants deram. O valor que ele merece hoje é realmente um valor alto, mas por pouco tempo, porque o Snell não é um cara confiável, apesar de ser um bom arremessador. É que ele merece hoje não, que ele merecia ano passado. É bom a gente... Verdade. Bom a gente fazer essa leve distinção aí. Mas, cara, se você é fã de beisebol, que é adepto de estatística, né? Porque tem aqueles que acham que a estatística não traduz o jogo do cara, né? Pô, eu assisto o jogo, às vezes a estatística é pesada. Cara, todo mundo tem seu pitcher ali que você acha que a estatística é mentirosa em relação a ele, e tem aqueles que você acha que o cara é ruim mesmo apesar das estatísticas. O próprio Craig Stammen lá nos Padres, lá, esse cara não podia pisar no montinho que era ranger de dentes na torcida, cara. Mas vem cá, vamos parar aqui para pensar e fazer uma análise do Snell. O Nathan trouxe a questão dos anos de Cy Young dele. Vamos olhar os outros anos, que ele não foi Cy Young. Um ano posterior que ele foi Cy Young, que foi 2019, ele teve um ERA de 4.29 e ele fez 23 partidas, né? 107 entradas. E isso um ano posterior ao Cy Young dele. Um ano anterior, ele fez 24 jogos, 129 entradas, que é aquilo que o Nathan estava destacando. Ele não faz mais de 130 entradas sem ser em ano de Cy Young. No ano anterior aos Padres, que ele foi Cy Young, ele teve um ERA de 3.38 e fez 24 jogos, 128 innings, né? Então você percebe que tem um padrão aí, tem uma constância aí. Ele é um pitcher que, com todo respeito ao Blake Snell, ele é terceiro, se você olhar com boa vontade, tá? Mas ele é mais ali um quarto, quinto pitcher da sua rotação. É o que os números dele mostra dele. Porque não é um cara que te entrega 6, 7 entradas, não é um cara que é confiável, ele é bom em strikeout. Nisso aí você pode, para quem gosta de strikeout, pô, isso aí é avassalador, é bonito de ver, mas como o Nathan uma vez frisou bem, né? Eu não quero que o meu pitch seja strikeouteiro, eu quero que o meu pitch consiga eliminação, seja ele um pitch de contato, que ele consiga forçando a eliminação em base, forçando o flyout, mas eu quero a eliminação, bulhufa se é por strikeout ou não. Outro dado curioso, pegando aqui grosseiramente, os números do Snell é basicamente 7 strikeouts por partida, né, da última temporada. E se você observar, ele tem aí em média, ele te entrega 5 entradas no máximo, né, que a gente tinha frisado isso. Sobre o que o Nathan trouxe na questão dele ceder muito alto, cara, ele é isso, né? Teve uma temporada que ele cedeu 18 bases por bola, uma.
que foi 2020. O resto, meu amigo, foi só acima de 40. Nos Padres, ano passado, no ano que ele foi Cy Young, tá? Só para esclarecer para vocês. Ele liderou a liga nisso. Foram 99. 99 bases por bola. A maior marca da história de um Cy Young. Cara, ele liderou nisso. Então o torcedor do Giants não pode ficar chateado com essa questão de que, pô, o cara cede muita base, é isso. Ele é isso. Você vai se chatear à toa, tá? Um conselho que eu dou pra você. Que até o nosso querido Wendel lá no grupo do Padres falou, cara, eu não perco mais meu tempo assistindo Padres e Hawks. É eu me estressar. Então é um cara sábio. Mesma coisa você, torcedor do Giants. Não se assuste. Pô, cara, vai assistir jogo do Snell, tem consciência. Ele vai ceder 3, 4 walks ali, se não mais, tá? E não fique chateado com isso. Porque ele é um jogador que ele busca strikeout. E quem busca strikeout, o cara fica sujeito a isso, né? Mas eu não acredito, tá? Que ele vai manter os números que ele vem mantendo até agora. Não acho que vai ser um ano absurdo dele, de bom, na questão de que vai repetir o ano que ele teve de Cy Young. Não vou nem falar a questão de repetir o ano de Cy Young, tá? Vou falar aqui na questão de ter bons números. O que é bons números? Ter um ERA ali de 3.20, de 3.10, né? Entregar ali 150 entradas. Isso é esperando muito, né? Vamos torcer que ele chegue na 125, 130 dele. Eu não acho que ele também vai ficar com esse ERA absurdo que ele tá agora, que ele vai ter essas derrotas que ele tá tendo agora, né? Porque ele é um jogador que tem sua qualidade, um jogador muito técnico. Ele vai evoluir, cara, isso é normal. Observem o Blake Snell pós-Star Game. Ali vocês podem contar com ele. Eu tenho praticamente absoluta certeza que na segunda parte da temporada ele vai estar voando, né? Seja alto, seja baixo, como vocês podem preferir. O contrato dele, cara, foi excelente na minha visão, Nathan. Ainda mais porque é um pouco preocupante na questão do seguinte: se ele conseguir bons números, provavelmente ele deve sair, né? Se ele não conseguir os bons números, se ele manter como ele tá agora, ele vai pegar as 30 milhas dele na próxima temporada, né? E aí ele vai precisar entregar, né? Entregar em questão de resultado. Mas eu acho que o Giants, o Blake Snell, ele não é o cara da rotação dos Giants. Então a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Vocês têm uma boa rotação, ele é o cara que pode ajudar vocês ali. Não acho que é aquilo que a gente estava falando, cara, o José Abreu é um rebatedor que vai ficar rebatendo isso aí até o final da temporada. Não vai, cara. Não vai. Pode ser o pior ano da vida dele, ele não vai ter os números estrúxulos que ele vai manter isso aí. Então, os caras são seres humanos, os caras não são robôs, cara. Então, uma hora ou outra vai ter a streak boa do momento do cara tá rebatendo bem, do momento do cara tá arremessando bem. A gente torce para que essa constância ela seja maior na parte positiva do que na parte negativa. Mas eu acho que o Blake Snell ele vai se acertar, vai se aprumar aí ao longo da temporada. E, Salviano, exatamente isso. O Snell, no ano que chegou no Padres, ele não foi bem, né? Ele lançou um ERA de 4.20, ele não foi bem naquele ano. No ano seguinte, ele deu uma melhorada, foi um bom ano, 3.38 de ERA. E no último ano, Cy Young, com todos os méritos. E você falou, né? O Snell é strikeouteiro, o Snell tem a melhor média de strikeouts a cada 9 entradas da história da MLB. Ah, não, Ryan, não. É o Blake Snell, cara. São 11.1 strikeouts a cada 9 entradas. É a melhor média da história da MLB. Pra você ter noção, o Nolan Ryan tem 9.5. Então, que é conhecido por ser o melhor strikeouteiro da história, né? Essa temporada que o Snell não tá bem, o Snell tá lançando 9.3 strikeouts a cada 9 entradas. O grande problema é que ele não é um cara consistente para comer entradas, ser o ace que eu realmente espero que o Giants tenha. Só, né? Mas é basicamente isso. É o jogador que teve um início ruim, novamente são poucos jogos, mas é impossível não notar o Blake Snell jogando tão mal até agora, como também não é possível não notar o Wilson Astro jogando tão mal até agora. São coisas que, apesar de não acreditarmos que sejam que vão acontecer até o final da temporada, são coisas que não dá para negar, né? Que tá acontecendo e precisam ser ditas. Salviano, a gente tem mais algo para falar hoje, porque por mim o podcast foi excelente, nós dois aqui, 1 hora de podcast falando, e o Internacional tá ganhando.
Já passou das 11, né? Então já começou o jogo. Cara, eu destacaria poucas coisas, como por exemplo, a gente sabe que a parte leste da Liga Americana ela é muito disputada, mas você observa que tá todo mundo ponto 500 para cima, né? Você sabe que ela é disputada, mas isso é algo absurdo, cara. Sei lá, isso é... Cara, imagina você ter adversários que joga ponto 500 num confronto divisional, cara. Isso é algo absurdo, né? Então, isso me chama um pouco a atenção. Me chama também a atenção já o Guardian já começando a se estabelecer na Liga Americana Central, mas com o Royals e o Tigers ali ainda tentando acompanhar, né? Vamos ver se vai conseguir manter esse acompanhamento até lá, né? O Minnesota Twins também eu acho que é um time que vai acabar se acertando ao longo do ano. A briga vai ficar eu acho que fica entre Twins, Guardians, talvez o Royals. O Tigers eu acho que é um time forte para começar a pensar na temporada 2025, 26. Acho que tem campanha positiva, tá? No passado ficou perto, tem um baita treinador, vem se remodelando. Só dando uma passada rápida, né? Na MLB. O Marlins continua uma decepção total. A gente tava falando de Houston Astros, falamos de Chicago White Sox, de piores times dali. Cara, o Miami Marlins tá 6.20, né? De um time que eu esperava brigar ali no segundo pelotão pelos playoffs, né? E isso tá bem assustador, cara. Talvez se manter assim, pode ter certeza que vai rolar troca lá, pelo menos de Luiz Arraez, né? Você vê com o Mets, né? Destacar a boa streak que o Mets vem tendo aí ao longo dessas últimas semanas. Isso também é algo importante, né? O Mets teve um início bem ruim, né? Até o meu querido Dom Diego Dias, torcedor do New York Mets, da Tchequia, beisebol, né? Do Rangers também, lá na NHL, do Knicks, é um homem que ama Nova York, né? Mas não a parte bombástica de Nova York, né? Mas a parte sofredora. Ele até pedindo desculpas a Carlos Mendonça, né? Que é o treinador lá, que era discípulo de Aaron Boone, né? Vem conseguindo estabelecer aí, o Mets vem conseguindo manter uma streak boa ao longo dessas últimas semanas. Você vê o Philadelphia Phillies também se restabelecendo na sua divisão. Você percebe que o Milwaukee Brewers, né, vem batendo de frente junto com o Chicago Cubs. Cincinnati Reds vem dando trabalho. Pittsburgh Pirates está tentando ali, deu uma caída em relação àquele seu início, mas ainda está com uma campanha positiva. Positivo sim, tá ponto 500, né? Mas continua vendendo caro suas partidas. O St. Louis Cardinals tá um pouquinho ainda precisando engrenar. E olhando para nossa divisão, querido Natan, o Dodgers está me surpreendendo de uma maneira gostosa, né? Eu esperava que numa altura de campeonato dessa os caras já estariam lá 20 vitórias, 7 derrotas, e os caras estão surpreendentemente com 11 derrotas e 16 vitórias, cara, que continue assim, né? E o restante da liga ali, todo mundo brigando, né? Padres, Diamondbacks, e ainda bem que tá todo mundo ali, vence uma série, perde outra, vence um jogo, perde outra, a pegada ali tá gostosa de acompanhar. O importante pra gente é não deixar o Dodgers desgarrar, né? Os Giants estão com a melhor sequência nos últimos 10 jogos da Liga Nacional Oeste, agora enfrentando o Pirates, ganhando a série, já fica no ponto 500, né? Então, vamos chegar nesses caras, Salviano, vamos vender caro a divisão, se possível, né? O problema é que quando esse time do Dodgers engrena, é um negócio complicado. Só que, como pontuou o Fernandão, a parte alta da Elanap é a melhor da liga e a parte baixa vem sendo das piores. Então, vamos contar com essa sorte aí por algum tempo, até eles fazerem alguma maluquice na deadline aí e avançarem bastante. Mas, Salviano, é sempre muito bom falar com você aqui no nosso querido cantinho para falar de beisebol internacional, falar um pouco de MLB também. E quando quiser, a casa é sua, sempre aberta para você falar de beisebol aqui com a gente, porque é muito bom. Obrigado, Natan, pelo convite, né? A gente está aí para precisar, quando precisar, dentro também das nossas rotinas do dia a dia. É sempre bom a gente se reunir, falar de beisebol, né? Espero que nossos ouvintes tenham gostado desse programa que a gente foi tocando aí. Não foi com casa cheia, com o João, com o Fernandão, mas conseguimos aí entregar um produto que com certeza a gente procurou ser o mais imparcial possível, analisar de todas as formas, copo cheio, copo vazio, né? Lembrando que fiquei muito feliz do Padres bater o Dodgers lá no Dodger Stadium,
né? É uma coisa importante também que aconteceu com minha franquia, que é gostoso, né? Para o torcedor que está acompanhando ali, é sempre bom você ter esse tipo de resultado, mas ainda também é cedo, né? O Dodgers também vem sofrendo um pouquinho com lesões aí também, até promover os seus prospectos, e deixar aqui um convite para os ouvintes, né? Nesse final de semana vai ter um duelo militar de beisebol pelo college, né? Vai ter a Army Baseball versus a Navy Baseball. O time do Exército da Academia de West Point vai enfrentar a Academia de Anápolis, da Marinha, lá dos Estados Unidos. Vai ser um duelo bem interessante. Provavelmente uma dessas partidas vai ser em um estádio profissional de beisebol, se eu não estou enganado, ou provavelmente, tá? Eu tinha visto uma notícia assim, vou confirmar. Podem me seguir lá no Twitter que eu confirmo para vocês. E um desses jogos deve ter, todos vão ter transmissões lá pela ESPN Plus, então vale a pena acompanhar, um duelo bem legal. Quem me conhece sabe lá pelo Show Antes do Show, um podcast que a gente fala sobre prospectos, minor league, college baseball. Eu adoro college baseball, mas eu adoro mais essa parte rústica, né? Eu acompanho o time das Forças Armadas, acompanho o Air Force, que é o time da Academia da Força Aérea. Então é bem legal. Deixa aí um convite para você. Se a série do seu time for uma série que você, você não tá muito animado para assistir seu time esse final de semana, assista aí o jogo do Exército contra a Marinha, que vai ser bem divertido. Então, um abraço a todos e até a próxima. Queria apresentar aqui para a comunidade Entradas Extras, a mais nova integrante dessa minha casa, essa gata endemoniada que tá aqui fazendo muito sucesso. Para quem tá vendo por câmera, tá vendo a cara dela aí. Quem não tá vendo, o problema é seu. E é isso. Sigam o Vitor Salviano lá no Twitter, né? @VSSalviano, é isso? Não, mudamos. Agora é @Vasmelo com 2 O no final. @Vasmelo com 2 O no final. Roubaram a minha arroba. Um grande beijo, um grande abraço. Não se esqueçam de compartilhar o podcast, falar o que acharam. Na próxima semana a gente volta com mais. Um abraço e até mais.